Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, com muita alegria no coração, porque estamos com uma obra nova. Nós já iniciamos no programa anterior. Se você não conhece, é a primeira vez que está aqui, dê uma olhada, porque estamos começando um novo livro, Cartas e Crônicas, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é uma obra muito especial. Adquira seu livro, baixe no PDF, acompanhe conosco, porque Humberto de Campos traz para a gente informações valiosas sobre o plano espiritual, informações que são muito instrutivas. Então, como eu disse no capítulo anterior, no programa anterior, nós fizemos a introdução e o primeiro capítulo. Hoje daremos continuidade com o segundo capítulo e assim por diante. Sejam bem-vindos. Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa satisfação de voltarmos, ela se soma à possibilidade de estarmos com estas histórias que são símbolos, mas que tocam profundamente nossas almas. Todas as histórias que o mundo espiritual nos apresenta, elas representam justamente o pincelar no nosso íntimo, na nossa memória, no nosso inconsciente, de conceitos bons, de luzes que venham a diminuir a nossa escuridão, a nossa dúvida. E as obras de Humberto de Campos são muito preciosas. Este é um dos muitos livros que, através de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos escreveu. E nós então escolhemos este, apesar de nós já termos feito há meses atrás, ou há um ano e pouco atrás, o livro Boa Nova. Foi um livro muito bonito que nós realizamos contando as passagens do Cristo vistas dos arquivos que estão registrados no mundo espiritual e que Humberto de Campos diz ter tido acesso para escrever o livro Boa Nova. Agora nós vamos acompanhar com a Solange e a leitura que você vai acompanhar com a gente, este novo livro no capítulo número 2. Qual que é o capítulo, Solange? Então, nosso capítulo se chama As Três Orações. Três orações. Vamos ver o que Humberto traz para a gente. O título do nosso conto de hoje é As Três Orações. Acompanhe com a gente. Instado, solicitado pela Assembleia de Amigos a falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, respondeu o velho Simão Abileno, instrutor cristão, considerado no plano espiritual como mestre do apólogo e da síntese. Antes disso, Solange, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa palavra apólogo tem algum significado? Que é a nossa... inclusive o título de algum dos livros de do Humberto de Campos, né? Contos de Apólogos. Né? A apologia é uma das maneiras de você contar coisas, projetando os conceitos, não é? Então, tem uma finalidade direcionada. Quando você faz a apologia de alguma coisa, você vai contar os fatos, você vai realçar as temáticas específicas. E no caso aqui, o Simão Abileno, né? Simão Abileno. Ele era considerado mestre do apólogo e da síntese. Você põe aquilo em poucas palavras e fala muito. Ele tinha essa habilidade. Então, também quando nós estamos lendo, é bom a gente ir procurar informação para que a cultura não seja apenas aquela que Humberto de Campos nos trouxe com os conceitos filosóficos, mas também nos enriqueçam o conhecimento, não é mesmo? E aí... Vamos lembrar que aqui, só para a gente deixar claro, porque às vezes a gente lê e passa, o Simão Abileno ele está diante de uma assembleia, então ele vai falar, como disse o André, e ele tem essa capacidade de síntese, mas ele é solicitado a falar sobre as preces, não é? O que ocorre, como é que se dá a resposta do Criador às nossas preces, as preces que são enviadas ao Pai. Então, Simão Abileno fala sobre isso. Alguns, Solange, pensam que eu não vou rezar não, que Deus está muito ocupado, Deus está cuidando de outras coisas, Ele não escuta, e eu já pedi várias vezes e eu não recebo resposta. Vamos ver se é assim? E vamos ver quais as respostas mais importantes. E aí você vai acompanhar a leitura. Vamos lá? Repetirei para vocês, a nosso modo,
Antiga lenda que corre mundo nos contos populares de numerosos países. Em grandes bosques da Ásia Menor, 3 árvores, ainda jovens, pediram a Deus lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Então aqui Abilino já traz para a gente, dizendo que ele vai falar sobre um conto que é muito popular e que está correndo pelo mundo afora. E aí ele cita essa situação de que existe um bosque onde 3 árvores ali se encontram. E elas fazem uma rogativa ao pai. E a primeira delas diz que gostaria, ou melhor, as 3 inclusive, gostariam de ter destinos gloriosos. E a primeira delas, então, faz o seu pedido. Ela gostaria de ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. E Solange, é interessante que a gente aqui já começa a entender a estrutura do apólogo. Porque na forma de contar as coisas, seja escrita ou falada, o apólogo, ele é uma estrutura de narrativa em que as coisas passam a ter voz. Bichos falam, plantas falam. Então, esse apólogo tem uma finalidade instrutiva, profunda, e para que isso possa acontecer, eles dão vida a esses seres inanimados, como se eles estivessem, de repente, trazidos à capacidade de pensar, de raciocinar, e é que nós começamos a ver isto, não é? 3 árvores estão num bosque e estão pedindo destinos gloriosos, não é? Como você já viu. A Solange já comentou que a primeira pediu o quê? Pediu que ela gostaria de ser um trono do mais elevado potentado da terra. É de madeira, né? Os tronos geralmente são feitos de árvores ou de madeiras colhidas, né, em locais adequados onde elas crescem exuberantes. Então uma árvore serve bem para isso. Mas continua, né, Solange? Após ouvi-la, a segunda árvore declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre, nos domínios desse potentado, desse homem, né, desse ser desse soberano poderoso. Então ela desejava ser uma torre para indicar o caminho do céu. Você vê aí que todas as 3 queriam grandezas. Nós estamos nos deparando com essa postura de uma oração, não uma oração, eu gostaria de ter o pão de cada dia, eu gostaria de ter o sapato que está furado, eu queria que ele me servisse, eu gostaria de fazer com que eu morasse numa casinha que não tivesse goteira. Não! As 3 árvores pediram grandiosidades, né? Olha, eu quero ser o trono do mais poderoso potentado da terra. A outra não quis ficar atrás, né? Ele quer ser o grandão, eu quero ser um carro que transporta os tesouros desse rei que é o potentado. E a outra, eu quero ser uma torre nos domínios deste rei que indique o caminho do céu, uma torre muito alta. Todas elas queriam grandezas. Todas estavam buscando. E nós compreendemos que possa ser assim, não é rezar para pedir coisas grandes. E isso marcou a prece dessas 3 árvores, que foi ouvida, obviamente, por todas as que estavam em volta. Dando continuidade ao apólogo, não é? Vamos ver o que o Simão Abileno vai continuar a tecer com as suas palavras. Vamos lá. Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu à mata e avisou que o todo misericordioso concedeu a elas as rogativas, os pedidos, e atenderia às suas petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, as plantas que estavam ali ao lado, foram reduzidas a troncos, despidos por mãos cruéis. Arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor
e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Ou seja, nós vimos aí então que, passado algum tempo, vieram os lenhadores e limparam, retiraram as árvores do local, podaram, e mesmo assim as plantas circunvizinhas estavam, não é? Ficaram admiradas com muito pesar, mas as árvores foram retiradas, arrancadas, podadas, e mesmo assim elas continuaram confiantes, porque um anjo havia vindo e dito que a rogativa delas seria atendida. Então, elas continuaram com paciência e humildade, não é? Aguardando o que aconteceria. Será, Solange, que elas depois chegaria ao bosque a notícia de que realmente a primeira virou um grande trono aveludado, recamada de ouro? Será que foi isso que aconteceu? Porque os lenhadores, elas pediram grandezas, né? Os lenhadores foram lá e passaram o machado em todas elas. Para que elas fossem aquilo que elas pediram, elas não podiam ficar no bosque. Uma queria ser um carro para transportar o tesouro, outra queria ser uma torre, outra queria ser um trono, tem que sair do bosque, não é mesmo? Ou seja, o anjo avisou que as rogativas delas foram aceitas e que elas seriam então encaminhadas para os seus destinos gloriosos. Porém, o que acontece depois que os lenhadores vieram e deceparam? Que elas aceitaram, nenhuma delas reclamou, não me corta não, eu tô querendo viver mais um tempinho, não. Elas aceitaram humildemente o seu destino. Porém, no que elas se transformaram? Vamos ver o texto, vamos lá. Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que, de imediato, mandou convertê-la num grande cocho destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir, em momento oportuno, numa cela de malfeitores. Então, aí a gente vê, puxa vida, o que aconteceu com elas? Então, depois de muitas viagens, como diz o nosso texto, uma delas caiu nas mãos de um criador, que de imediato construiu o quê? Um cocho simples para alimentar os animais. A segunda acabou sendo adquirida por alguém que trabalhava na região dos oceanos, na praia, e ele construiu um barco. E a terceira acabou sendo recolhida e ela ia servir de madeira para uma cela, não é? Para guardar os prisioneiros. Então, foi uma surpresa tudo isso ter acontecido. Poxa vida, parece que Deus disse que foi aceitar suas preces, mas elas se danaram todas, né? Porque uma virou, sei lá, coisa para bicho comer, jogar farinha, jogar sal, jogar forragem. A outra virou pedaço de madeira para ser usada na construção de embarcações rústicas. E a outra ficou com um canto lá, onde os prisioneiros tinham que ficar recluídos para ser usada em alguma coisa que fosse de emergência, que pudesse ter alguma valia naquele ambiente hostil, ou um pedaço de pau jogado num canto. Muita gente tem um monte de retalho de madeira na sua despensa ou na sua oficininha, fica lá, né? Você não usa sempre, mas de repente aparece um servicinho que você precisa de um toco, você vai lá, tá aqui, eu vou pegar este. Era mais ou menos isso. Nenhuma delas teve nenhuma importância. Acabou a grandeza. Sonharam, mas então, o que acontece no bosque? Vamos ver? As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. E no bosque, Solange? No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando, transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. Então veja só, as três que oraram, apesar de elas não estarem nas condições que elas suplicaram, mesmo depois de terem recebido a confirmação que o que elas pediram lhes seria concedido, elas estavam humildes, estavam serenas, estavam confiantes.
na bondade divina que lhes havia garantido que elas seriam aquilo que elas pediram. Porém, as outras árvores do bosque ficaram decepcionadas. Eu não acredito em Deus, Deus não ajudou ninguém. Elas oraram e disseram que iam ter os destinos sonhados, mas ninguém veio aqui para contar que elas conseguiram ser toda aquela grandeza. Então elas perderam a fé, porque, obviamente, viram as 3 árvores transformadas em pedaços de lenha inúteis. Porém, com o passar dos anos, alguém foi até o bosque e disse a elas, as árvores, que as 3 que haviam feito a prece tinham atingido seus sonhos. Os sonhos, as solicitações lhes tinham sido concedidas, para que as próprias outras árvores entendessem a importância de você estar esperando, de você saber que tudo tem o seu momento. E aí o Simão Abileno vai terminar a história contando como é que as 3 árvores conseguiram aquilo que tinham pedido. Vamos ver? A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. Nós conhecemos a figura da manjedoura, não é? O local em que se manja, em que se comem, os bichos comem. A manjedoura geralmente era um tronco rústico com um vão escavado para servir de local onde os animais podiam comer. Então, aquela que havia pedido para ser o trono do mais importante dirigente, o mais poderoso dirigente da terra, realmente foi transformada nisso, numa manjedoura, onde Jesus, tendo nascido e não tendo um berço para descansar, foi colocado, forrada a manjedoura com panos pobres, e ali o Senhor descansou. O primeiro pedido havia sido concedido. E as outras, Solange, vamos ver? A segunda, trabalhando com pescadores, na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. A segunda, então, na forma de uma barca, ela se transformou, vocês viram. Só que essa barca acabou de que maneira? Acabou naquele lago de Genezaré, onde o mestre ficava sobre a barca, ensinando, ministrando os ensinamentos para a multidão que estava ali. Então, ela se tornou, o carro como ela queria, o carro do Todo-Poderoso, o carro de Jesus, aquela barca onde Jesus podia falar às pessoas. Solange, e olha, quando a segunda árvore pediu, o pedido da segunda árvore foi para que ela fosse utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei. Não é só o rei, os tesouros do rei. E quando a barca se transforma no ponto de apoio para Jesus sentar e falar, ensinar, é aí que está o tesouro. Os tesouros deste rei, todo o conhecimento, todos os ensinamentos foram ministrados por Jesus a partir de uma barca em que ele se sentava e podia falar ao povo, porque essa era a forma de mais proteção. Jesus fica isolado e aquele povão, imagina se Jesus estivesse na terra, todo mundo querendo chegar perto de Jesus, ficar grudado nele, ele não teria como ensinar. Então ele subia na barca, da barca ele falava e o povo tinha que ficar sentado na areia ouvindo. Então os tesouros que este rei estaria ministrando eram transportados pela barca que a segunda árvore se transformara. Olha que pela segunda vez a oração foi atendida. E a terceira, Solange, que iria ser uma torre nos reinos daquele potentado, daquele dirigente, será que ela conseguiu ser isto? Vamos ver. A terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele, Jesus, o Senhor, para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. A terceira, portanto, também atingira aquilo que havia solicitado e que lhe havia sido prometido. Você observa que
os conceitos que nós emitimos não são muitas vezes aqueles que realmente chegam até nós. Quem queria ser um trono, virou uma manjedoura. Quem queria ser um carro luxuoso para transportar os tesouros, virou um barco rústico. E quem queria ser uma grande torre que mostrasse naquele território o caminho do céu, virou uma lasca de madeira, onde foi preso esse rei, esse potentado, indicando para o alto a direção do céu. Então, confirmou-se aquilo que o anjo veio dizer na floresta, que os seus pedidos foram aceitos e ao devido tempo seriam cumpridos. E agora nós vamos ver como termina o apólogo do Simão Abileno. Vamos lá? Simão silenciou, comovido, e depois de longa pausa terminou a entremostrar os olhos marejados de pranto. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus, em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Esperar e compreender. Porque muitas vezes nós fazemos petições e essas petições queremos que sejam atendidas de imediato. E às vezes as petições que a gente faz, pedindo coisas específicas, essas coisas específicas não chegam. Alguém pode pedir: Senhor, eu quero que o Senhor me proteja, me ajude, eu vou fazer uma viagem, eu quero proteção para minha aventura, eu vou pular de paraquedas, que é o meu sonho, eu quero proteção para que eu não caia lá do avião e o paraquedas não abra. Você fez a prece. Aí, no dia que você tem que ir para a sua aventura tão sonhada, acontece um acidente pequeno, você quebra o braço, você escorrega num piso molhado, você cai sobre o braço, sofre uma luxação, precisa ser engessado. E você fala: ai, Senhor, eu pedi a proteção e não sei o quê, olha o que aconteceu comigo, em vez de você me proteger, você impede que eu possa pular de paraquedas e fazer meu sonho. Essa foi a proteção. Para que você não sofra um acidente que perca a vida, porque o avião podia cair, o paraquedas podia não abrir, você podia cair numa situação ruim, bater numa pedra. Você passou pela situação de escorregar, bateu o ombro, o braço, sofreu uma luxação e não pôde fazer o que você queria. Então, você está pronto para ter paciência ou para compreender as respostas de Deus? É isso que Simão Abileno está dizendo para nós. Às vezes a gente quer coisas grandiosas. Eu quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico. E de repente você não fica rico. Você fica rico de outras coisas. Você perde a saúde por algum motivo, fica doente, e aí ao invés de querendo ficar rico, você começa a pedir saúde. Porque você percebe que se você fosse rico e fosse doente, também ia ser ruim do mesmo jeito. Então você começa a ter outras respostas, que é o que Simão Abileno está falando para nós. Todos podemos pedir tudo. Solange, eu me recordo que algumas vezes em palestra eu costumo dizer para as pessoas que você lembra que você pediu, que você queria tanto se casar com aquela moça linda da sua escola, da sua sala, que você é bonitona, Senhor, eu vou rezar, eu vou pedir que você me deixe ficar com ela. Aí você não conseguiu. Ela se engraçou com outro, passaram os anos, você não viu mais aquela moça que você nunca esqueceu, aquela bonitona. Aí um belo dia você está passeando num shopping ou em algum lugar e você vê alguém vindo, um indivíduo empurrando uma pessoa na cadeira de roda. Aí você fala: eu conheço aquele cara, eu conheço aquele homem, ele era lá da minha escola. Aí ele era o bonitão. É o bonitão. Aí o bonitão tá careca, tá gordo, empurrando a cadeira de roda, que é a cadeira onde tá a bonitona que você queria casar com ela. Aí você vê aquela mulher assim, pela desfeita da beleza, pelas circunstâncias do resgate de determinados problemas. Você vê a situação do bonitão que ela preferiu se unir a ele porque ele era o mais
atiposo. Você os cumprimenta assim, oh, fulano, quanto tempo, nossa, que bom que encontrei vocês. E aí você pensa assim, ai, que bom que Deus não ouviu as minhas preces. Ou que Ele ouviu, né? Porque se eu tivesse me unido a essa pessoa, seria eu que talvez tivesse que fazer isso. E não é nada agradável ter que passar por isso, não é mesmo? Uhum. Então, às vezes, a resposta divina não nos contempla com aquilo que nós estamos pedindo a nosso próprio benefício. Isso. Porque tem uma frase de Chico Xavier que diz o seguinte, olha, cuidado com aquilo que você pede, porque pode ser que Deus conceda. Uhum. Pode ser que Deus conceda. E aí você se dana, né? Você se arrepende. Como, aliás, tem muita gente que se arrependeu de tanto ter rezado, pediu para a tia viúva rezar, para a tia solteirona rezar, fazer novena, trezena, e você conseguiu aquilo que você estava sonhando que era bom. E aí aquilo ficou te amargando o resto da vida. Sabe, André, que eu lembrei que nessa questão da gente orar e saber compreender a resposta, às vezes a gente pede, mas a resposta não vem da maneira com a nossa cura, ela não vem com a aquisição de bens que nós gostaríamos, ela vem muitas vezes também através de uma inspiração. Por exemplo, você perdeu o emprego, você está em desespero, você ora a Deus e fica em casa, em depressão, chorando. O emprego, lógico, Deus vai ouvir a sua prece, mas Deus não vai trazer um emprego batendo na sua porta. Então, o que os amigos espirituais vão fazer? Vão te intuir. A resposta de Deus, às vezes, vem através de uma intuição, de uma inspiração. Olha, por que você não procura o fulano? Por que você não vai em tal lugar? Ali tem uma loja, tem uma placa ali, de repente, precisando de um funcionário, alguma coisa assim. Então, a espiritualidade, essa resposta de Deus, muitas vezes vem através de uma inspiração para que nós façamos a nossa parte, ou seja, puxa, vamos sair, né, desse estado de marasmo, de tristeza, de depressão e eu tive uma intuição, eu recebi tive aquela eureka, aquele clique, puxa, eu vou tentar por esse caminho, abriu uma luz no meu caminho. Então essa é uma das formas da gente compreender essa questão da oração. Solange, dentro dessa história que você está falando, eu me lembrei de uma coisa que é contada em tom de anedota, mas que representa exatamente isso que você estava comentando. Um indivíduo morava numa casinha próxima de um riacho. Ele era muito crente, ele fazia parte dos irmãos que professam a fé evangélica. Então ele tinha a Bíblia como o repositório da palavra de Deus, da sua fé inquestionável. Então, ele ouviu a televisão avisar que era preciso ter cuidado porque havia uma previsão de muita chuva e que a chuva podia causar inundações. E ele falou assim, eu estou morando perto do riacho, mas Deus me protegerá, eu tenho a Bíblia aqui comigo, a Bíblia me salvará. E começou a chover. E a chuva veio, começou a chover sem parar. O riachinho começou a subir e então vieram os da Defesa Civil e alertaram todos os que moravam nas regiões próximas do riacho. Gente, é bom vocês desocuparem a casa, porque o rio vai subir, vai produzir alguns prejuízos, vocês podem perder a vida. Que nada, eu tenho a Bíblia aqui, a Bíblia me protege, Deus é mais, Deus tem poder. E enquanto os vizinhos saíram, ele ficou na casa. E eu vou sair daqui também, depois vêm os ladrões, me roubam, ninguém vai me devolver, Defesa Civil nenhuma vai me indenizar pelo roubo que me fizeram. Tá bom, ele ficou lá. Aí o rio começou a subir, a chuva não parou. O rio foi subindo e começou a entrar água na casa dele. Ele pegou, pôs os móveis em cima das coisas para proteger e veio o bombeiro. O bombeiro, nessa altura, já veio com um bote para tirar as pessoas. E aí, então, estava o homem lá. Não, pode ir embora, eu não vou não, porque a Bíblia tem poder. Aqui está escrito a palavra de Deus, quem acredita na palavra de Deus, esse indivíduo vai ser salvo. Deus vai me salvar. E então os bombeiros foram embora e ele ficou lá na casa. E aí foi subindo a água não parou de subir, a chuva não parou. Ele então foi lá para cima do telhado, a água já estava cobrindo a casa. E ele então, para se proteger, pegou um guarda-chuvinha, botou a Bíblia na mão e debaixo do braço e ficou lá em cima. A Bíblia vai me salvar, Deus vai me salvar, a palavra de Deus é forte, tem poder. Aí veio um helicóptero, jogou uma corda com um cestinho para ele subir e ser salvo.
E ele falava para o helicóptero, pode ir embora. Ele mostrava a Bíblia assim, a Bíblia do Senhor vai me salvar, a Bíblia tem poder, a palavra de Deus é forte. E o helicóptero foi embora e largou ele lá, porque ele não queria entrar no cestinho. E enquanto ele estava vendo o helicóptero se afastar, o rio ficou tão forte que levou a casa dele e ele morreu afogado com a Bíblia segurando no braço. Daí estava com o beição do outro lado. Eu confiei em Deus, confiei no Senhor, a palavra de Deus que salva a gente, e eu morri afogado. Onde estava Deus que não ouviu minhas preces? Aí um espírito amigo que estava com ele falou assim, escuta meu filho, como é que Deus não ouviu suas preces? Ele te mandou a televisão avisar, ele mandou a defesa civil, ele mandou o bombeiro, ele te mandou até helicóptero para tirar você dali. E você que não quis. Então, você não fez a sua parte, não é? Exatamente. Você não entendeu as mensagens de Deus para você. Aí vale aquele ditado do ajuda-te que o céu te ajudará, não é? Alguma coisa nesse sentido, a gente tem que fazer a nossa parte. E essa questão, André, da prece, ela é tão importante, a gente vê que é tão importante que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem todo um capítulo sobre a prece, a oração, a importância da oração, que é o capítulo Pedi e Obtereis. E lá o Evangelho traz para a gente de que maneira, não é? Ele fala das qualidades da prece, como deve ser a nossa prece. Ele fala da forma como nós devemos orar. Porque muitas vezes existem pessoas que fazem, né, que oram nas ruas, ele no Evangelho cita os hipócritas, aqueles que rezam nas sinagogas em voz alta, levantando as mãos para o céu, para que todos vejam que eles estão orando. Então o Evangelho diz que nós não devemos orar assim, que a nossa oração deve ser no nosso quarto, a portas fechadas, ou seja, num ambiente em que você se recolha e que você converse com o Criador, converse com Deus, com sinceridade, abrindo o seu coração. Então, nesse trecho do Evangelho é muito bonito, se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, dê uma olhada, porque vai falar da eficácia da prece, das qualidades da prece, e nós vamos ver como é importante essa ligação que nós fazemos no íntimo do nosso lar, no íntimo de um ambiente, nos conectando com sinceridade ao Criador. Porque nós temos que raciocinar da seguinte forma. Consideramos Deus a inteligência soberana do universo, aquele que é o mais sábio de todos os sábios. A inteligência que é a que gerou todas as coisas e que conhece tudo. Quem é de nós que tem um poder de decisão ou de visão ou de antevisão que seja superior a essa força criadora? Quem de nós? Então, se a sabedoria de Deus está acima da sabedoria de todos os homens juntos, em todos os séculos e milênios que os homens já tiveram, vamos entender o que Jesus fala quando nos ensina a oração do Pai Nosso. Porque esta é um marco, esta oração é um marco no entendimento desta relação. Primeiro que é uma prece. Quando os discípulos pedem a Jesus, ensina-nos a orar, Jesus começa fazendo o quê? Começa direcionando a oração ao poderoso Criador. Mas não como um potentado, arrogante. Não, a um Pai. Essa situação de ligar-se ao Pai, confiante, humilde, que está fora desse reino onde nós estamos, o reino da matéria, que está no céu, reverenciando o nome, reverenciando a ligação que este pai deve ter como respeito dos seus filhos, santificando o seu nome. E o que fala Jesus? Que o reino do Pai venha a nós, que aquilo que é o reino, aquilo que representa toda a estrutura de governo que o Pai organizou, que venha sobre nós, que nós aceitemos ser submetidos a esse governante que é o mais sábio. Mas não é só isso, venha a nós o vosso reino, o reino de Deus, não o reino dos homens. Qual é o reino dos homens? É o reino do tributo, é o reino da disputa, da competição, é o reino do desemprego, da fome, da miséria, é o reino que o egoísmo constrói. Este é o reino onde estamos vivendo, em que os juros
fazem as pessoas ficarem cada vez mais apertadas, as lojas querem empurrar cada vez mais bobagens para os iludidos, a televisão seduz você para você fazer coisas que não são boas para você mesmo. Esse é o reino dos egoístas, não é o reino de Deus. Mas a oração que Jesus ensina pede que nós solicitemos que o reino de Deus venha até nós. E agora vem a parte interessante, mais ainda a respeito do que nós precisamos pedir. Seja feita a vossa vontade. Ou seja, o reino do Senhor precisa ser solicitado. Mas também nós devemos nos lembrar que a vontade de quem tem este poder é muito mais generosa, muito mais lúcida, muito mais abrangente, muito mais ampla do que a nossa. Dentro deste aspecto, quantas vezes as pessoas estão pedindo, olha só, hein? Eu estou passando fome, Senhor, me arruma um lanche, estou precisando comer alguma coisa, me arruma um lanche, e o Senhor está providenciando um banquete para ela está pedindo um pão. Mas o que o Senhor está providenciando para ela não é um pão, é um manjar, é um banquete. Por quê? Porque Ele sabe. Seja feita a vossa vontade, porque a vontade de um pai é muito maior do que a expectativa de um filho. Todos os pais e mães na terra sonham coisas boas para os seus filhos muito acima do que os seus filhos estão esperando. Eu me recordo, eu era muito criança, eu devia ter uns 4 anos. Um dia meu pai, ele tinha um amigo que tinha uma fábrica de carrinhos de madeira, lá onde eu morava. E ele me levou na fábrica desse senhor para eu ver os carrinhos de madeira. Eram artesanais, mas eram feitos com muito capricho. Eu me lembro que na parede havia várias prateleiras com vários carrinhos de diversos tamanhos. Então, depois de eu ver os carrinhos, meu pai falou assim para mim: olha, escolhe um carrinho para você. Aí eu fiquei, tinha carrinho pequenininho, de pau, com umas rodinhas. Tinha carrinho assim, tinha carrinho assim. Eu falei, nossa, esses carrinhos devem ser caros. Quanto maior o tamanho, maior o preço. Então eu olhei assim na prateleira e vi um caminhãozinho de madeira que era mais ou menos desse tamanho. Eu falei, pode ser esse ali, E a prateleira ia lá para cima. Aí então, meu pai falou assim, tá bom então. E ele falou com o rapaz, traz aquele carrinho que eu falei, que ele tá falando aqui para ele. Tá bom. Aí o rapaz foi lá para dentro da fábrica. Quando o rapaz trouxe o caminhão, era o maior caminhão que tinha na loja, na fábrica de caminhões. Era um caminhão tão grande que eu cabia na carroceria sentado. Que era o que meu pai comprou para mim. Eu pedi um caminhãozinho, porque eu não queria que meu pai gastasse, porque eu achava que aquilo era um preço muito grande. Criança não faz ideia do preço. Mas meu pai já tinha falado com o homem que ia comprar o maior caminhão. E era tão grande que quando a gente voltou para casa, eu sentei na carroceria e meu pai foi me puxando por uma cordinha, me levando embora. O pai, a mãe, sempre tem para com os filhos algo que é muito maior do que o filho está esperando. O filho perde o emprego, o filho passa por uma dificuldade qualquer, ele não tem como pagar aluguel, antes de ele ir para a rua, ele bate na porta do pai e pergunta, pai, eu posso dormir aqui uma noite? Aí o pai fala para ele, não, meu filho, você vai ficar aqui, você vai morar aqui, essa casa é sua. Nós já desocupamos o quarto, você vai poder ficar lá. Volte para sua casa. Você pede um abrigo, o pai te devolve a moradia. E então, essas realidades nos ensinam que se nós entendermos a generosidade do Pai, como Jesus nos ensina no Pai Nosso, nós pediremos sempre que seja feita a sua vontade. Senhor, o fulano, meu amigo, meu filho, meu pai, meu tio, está no hospital, às portas da morte. Faz ele sarar, faz ele voltar para nós. Será que essa é a vontade melhor? Será que é realmente isso que é o melhor?
Talvez seja para nós não perdermos a companhia de quem a gente ama. Mas por que a gente não fala, Senhor, eu gostaria tanto que ele pudesse voltar para a nossa convivência, se isso for possível. Mas faça a tua vontade, Senhor, porque eu não sei o que é melhor para ele. Não sei se libertar-se de um corpo doente e ter sossego do outro lado da vida não é melhor do que ficar com o corpo debilitado, sofrendo, só para a gente ter o prazer de tê-lo conosco mais tempo. Fazer a vontade de Deus, como Jesus pede, é justamente respeitar isto. Senhor, seja feita a vossa vontade. As árvores pediram isso. Eu gostaria de ser grande, mas eu aceito a tua vontade como ela for. E o Senhor concede. Só que a vontade do Senhor é que o trono seja uma manjedoura. O carro poderoso seja uma barca tosca. E a torre apontando o céu seja um pedaço de pau que sirva de apoio ao sacrificado que veio ensinar a luz aos que vivem na treva. Então, se nós percebermos que no Pai Nosso o Senhor diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós perceberemos que a oração deve ser um ato de reverência e de aceitação, não de exigência, não de capricho. Eu quero isto, isso tem que acontecer e não pode demorar. Às vezes, olha, a bondade do Pai, como disse o Chico, até concede, para você depois se arrepender de ter pedido. Mas se nós tivermos humildade, Solange, para entender o que o Senhor está nos ensinando, seja na oração de Pai Nosso, seja com o Simão Abileno aqui no capítulo 2 das 3 orações, nossa oração não será mais um doesto, um desafio, um repto, uma exigência. Nossa oração será apenas um pedido, se for possível, como Jesus fez antes de morrer, antes quando estava orando no horto. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porém, se não for possível, que eu possa bebê-lo até a última gota. E assim ele fez. É muito bonito o sentido da oração, não é, Solange? É isso mesmo, André. Infelizmente, nosso tempo já está em cima. Mas nós agradecemos, espero que vocês tenham gostado, é uma bela história de Humberto de Campos. No próximo programa traremos outras. Então fique conosco, pegue seu livro, Cartas e Crônicas e vamos seguir adiante. São uma bela obra. Nós agradecemos a sua presença, a sua participação e nós nos vemos nos próximos programas. Lembrando ainda, vou deixar o convite, como nós sempre falamos, tem um programa que é muito bonito que se chama O Espírito da Letra. E lá estão sendo analisadas as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Então, no Espírito da Letra, lá você encontra as obras lidas, analisadas, capítulo a capítulo. E são obras belíssimas que você precisa conhecer. Então, estamos fazendo a obra Ação e Reação. Um belo livro também, que traz muitas informações, muitas histórias e que traz um aprendizado muito grande. youtube.com/o Espírito da Letra tudo junto, é o canal onde estão todos os 8 livros já feitos. E também aqui na TV Mundo Maior você pode encontrar no RBN/TVMM, que é o canal do YouTube que está transmitindo essa série de livros do Espírito da Letra também, tá bom? Então fica o convite. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, gente. Beijão.